Oi, gente! Hoje eu tô aqui com um cenário novo, o chão da minha sala. Resolvi falar num lugar mais confortável, porque hoje esse vídeo é mais um bate-papo. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque eu pretendo fazer mais vezes nas próximas semanas. Tem algumas coisas fervendo no meu coração e eu quero muito compartilhar com vocês. Então não se preocupem com esse cenário, fiquem à vontade aí na sua casa, pega a sua xícara de cafezinho e vem comigo aqui me acompanhar nesse vídeo. Gente, hoje eu tô muito feliz porque eu, a minha cunhada e minha irmã vamos no show da Lauren Daigle. Eu não sei se vocês já ouviram falar nela, mas a música dela estourou no mundo todo. Na verdade, várias músicas, mas tem uma em especial que, por sinal, eu estou indo no show por causa dessa única música, que foi a que eu mais me identifiquei e a que mais estourou no mundo. Essa música, ela já foi traduzida para o português. A primeira traduziu, acredito que foi a Ana Nóbrega, ficou maravilhosa. E agora, por último, essa semana eu vi que a Gabriela Rocha traduziu ela. Todas maravilhosamente bem, né? Apesar de que é muito difícil traduzir uma música do inglês pro português, porque eu vejo que perde bastante a essência. Porque infelizmente não dá pra traduzir ao pé da letra, sabe? Não dá pra traduzir, muita coisa muda. Mas a Ana Nóbrega e a Gabriela traduziram muito bem. Mas tem uma frase na música da Lauren, o nome da música, por sinal, é You Say, que é você diz. No caso, Deus diz. Tá falando sobre Deus, o amor dele por nós e quem nós somos nele. E aí tem uma parte da música que é muito forte, que diz assim, já no início: Remind me once again just who I am, because I need to know. Que significa, me lembre outra vez quem eu sou, porque eu preciso saber. Então essa música fala da identidade que nós temos em Deus. Fala dos nossos erros e acertos, fala do amor do Pai, a letra é maravilhosa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre a nossa identidade em Deus. Uma vez, um tempo atrás, na verdade, eu estava orando e eu estava muito triste, abatida mesmo, aquela tristeza de arrependimento por ter errado de novo, mais uma vez, no mesmo erro. Sabe quando você já tá até cansada de pedir perdão a Deus pelo mesmo erro, pelo mesmo motivo, por pecar, por errar no mesmo ponto? Era o meu caso. Eu tinha errado, cometido esse erro, esse pecado mais uma vez e eu tava muito envergonhada. Na verdade, eu estava até evitando orar, evitando conversar com Jesus, sabe? Fingindo que nada estava acontecendo por vergonha. Vergonha de mim, vergonha de pedir perdão mais uma vez pro Senhor. E aí eu tava chorando muito e eu só dizia, me perdoa, Jesus. Eu tô envergonhada, eu tô com muita vergonha. Eu tô com vergonha porque de novo eu tô nessa mesma historinha. De novo eu tô aqui pedindo perdão pela mesma coisa. Ai, eu tô tão triste, eu tô tão decepcionada comigo. E eu chorava de soluçar, gente, porque sabe aquele choro de desespero? E normalmente a gente tá chorando, mas o que a nossa alma quer dizer é: não deixa de me amar por causa disso. É isso que eu queria dizer naquele momento. Não deixa de me amar. Não deixa o teu amor por mim diminuir, porque eu errei mais uma vez. E aí, enquanto eu orava e chorava, eu ouvi uma voz dentro de mim. E ela disse assim: você é amada. Você é amada. E foi como se eu tivesse ouvido não só a frase, mas um ponto final, sabe? Tipo, você é amada e ponto final. Nada muda isso. Era isso que Jesus estava dizendo para mim naquele momento de desespero, de tristeza e vergonha que eu estava. Não importa o que você faça, o meu amor por você
não muda. O amor de Deus, ele não é baseado conforme os nossos erros e acertos. Sem querer, nós acabamos vivendo uma vida de merecimento. Pensamos que se a gente fizer bonito, Deus vai nos amar mais. Deus vai gostar mais de nós. Se a gente fizer feio, Deus vai nos amar menos, o amor de Deus vai diminuir. E não funciona assim. Não é por merecimento, mas é por causa da graça de Jesus sobre a nossa vida. Não tem a ver com o que eu faço, com o que você faça, mas tem a ver com o que Cristo já fez na cruz. Não é sobre a nossa performance, mas é sobre a performance de Jesus. Quando eu comecei a entender mais, a crer, sabe, a aceitar, receber esse amor, eu comecei a ter liberdade em Cristo. Eu realmente comecei a experimentar da bondade de Deus na minha vida, porque a palavra dele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós estamos nesse perfeito amor, vivendo e crendo no perfeito amor de Deus, nós não temos medo de nada. Esse amor de Deus, ele tira o nosso medo. Medo de quem? Medo de Deus? Medo da morte, medo do futuro. Quando o amor de Deus está dentro de nós, quando nós entendemos que nós somos filhas dele, filhas amadas de Deus, o medo sai, tudo fica mais leve, a nossa vida fica mais leve. E aí quando a gente errar, quando a gente pecar em algum ponto, nós não vamos ter medo de se aproximar de Deus. A gente não vai fugir dele. Pelo contrário, nós vamos fugir para a presença dele, porque a gente sabe quem vai estar nos esperando, que é um pai de amor. Estão me entendendo? O nosso posicionamento vai ser o quê? Pedir perdão a Deus. Porque a gente sabe que ele não vai estar com pedras na mão, a gente sabe que ele não vai querer nos espancar, nos desprezar. Pelo contrário, esse amor nos traz a certeza de que Deus vai estar nos esperando de braços abertos, de mãos estendidas, para nos dar uma nova chance. Quando a gente erra, nós sentimos o peso da culpa. A gente fica mal com aqueles sentimentos ruins no coração, a gente sente vergonha, a gente se sente desprezada, a gente se sente como um lixo. Mas o fato é que esses sentimentos, eles não estão vindo de Deus. Não é Deus que está gerando esses sentimentos em nós, mas é o pecado. Deus não pune ninguém. Deus não maltrata ninguém, Deus não se vinga de ninguém, mas o que nós estamos sofrendo, aquilo que nós estamos sentindo, né, a culpa, a vergonha, é resultado do pecado e não de Deus. Deus jamais vai virar as costas para nós. Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar. Eu quero que você entenda isso hoje. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Em muitos versículos a Bíblia compara o amor de Deus com o amor dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai carnal aqui da terra. Mas essa comparação é uma forma de a gente entender o tamanho do amor de Deus por nós. É uma maneira de a gente entender a forma que Deus se comporta em relação aos nossos erros. Por exemplo, a minha sogra, ela ficou viúva com 27 anos, se eu não me engano, entre 27 e 29. Nessa idade, ela já tinha os três filhos homens pequenos. Ela criou eles sozinha, teve muita dificuldade, foi muito guerreira, mas um desses filhos era viciado em crack, que até por sinal meu cunhado faleceu com 29 anos, justamente por causa do vício no crack. Ficou devendo aí pra uma boca de fumo, algo assim, e o traficante matou ele, etc. Pra vocês terem uma ideia do quão grave era a situação do meu cunhado. Mas eu lembro do amor da minha sogra pelos filhos
E principalmente por esse meu cunhado que era viciado no crack. O nível de vício dele era muito grave. Ele vendia tudo que tinha em casa. Eu lembro que esse meu cunhado, ele tinha uma ideia de quando a minha sogra ia fazer compras, né? A compra do mês, e aí ele esperava ela dormir e ele assaltava o freezer, levava todas as carnes do mês para trocar por pedra na boca de fumo. Ele levava coisas absurdas, até pasta de dente, sabonete. Por último, ele estava vivendo um nível de mendigo. Já andava descalço, só com uma bermuda toda suja e rasgada, ficava pedindo R$2, R$1 pelas casas. E também ficava vindo em casa incomodar, pedir dinheiro para a mãe dele. Mas, apesar de todo o estresse que ele causava, toda a angústia que ele causava no coração dela, ela nunca deixou de amar o filho. Eu lembro que ele ficava dias fora e quando ele aparecia, ela falava, Neguinho, ela chamava ele de Neguinho. Neguinho, vem aqui comer, tu tá tão magrinho, come, senta. E abraçava ele, beijava ele. Era como se nada tivesse acontecido, era como se ele não tivesse aquela vida, como se ele não incomodasse tanto a minha sogra. O amor dela não diminuía, por mais que ele aprontasse, por mais que ele pisasse na bola, que ele incomodasse. Ela sempre estava de braços abertos para receber ele em casa. Era como se nada tivesse acontecido. Ela perdoava ele, ela incentivava ele a largar as drogas, ela tentava ajudar de toda maneira. Ela nunca chamou a polícia para a polícia vir levar ele, porque às vezes ele quebrava coisas em casa, às vezes ele era um pouco estúpido com ela, nunca tocava assim nela de machucar, mas palavras, né, roubava coisas. Ela nunca passou pela cabeça dela assim de chamar a polícia, levar ele, por causa do amor, porque o amor de pai é muito grande. Então vocês imaginem o amor de Deus por nós. É assim. Os nossos erros não mudam o amor de Deus. A palavra dele diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Antes de Jesus morrer na cruz, ele já havia nos amado. Ele teve todo esse plano de salvação, de enviar o seu único filho por amor. Antes de tudo, antes de nós nascermos, antes de nós cometermos esse erro de hoje, esse erro que você cometeu essa semana e não consegue se perdoar, e não consegue se aproximar de Deus, e se sente envergonhada, e por causa disso tem se afastado dele. Mas eu tô aqui pra te dizer, pra te lembrar, que hoje, se você se arrepender, chegar pra ele e dizer: Pai, eu pequei mais uma vez. E adivinha, foi no mesmo erro. Foi no mesmo erro. Aquele erro que eu tenho te pedido tanto pra mudar, eu errei de novo. Tu me perdoa? Ele vai te perdoar na hora. Ele vai te perdoar na hora e ele vai te dar uma folha em branco pra te dizer: olha, tá aqui uma nova chance pra você seguir em frente. Tá aqui uma nova chance pra você tentar de novo. Esse é o amor de Deus por nós. Você é amada. Quando eu tava orando naquele dia e eu ouvi essa frase no meu coração, que eu sou amada e ponto final, foi uma grande mudança na minha vida. Foi uma grande mudança, porque muitos pensam, muitos têm a ignorância de pensar: agora só vai falar da graça e do amor de Deus, e aí as pessoas vão pecar torta direito. Pelo contrário, gente, entender o amor de Deus nos faz livres, e esse amor nos constrange tanto. Quando nós compreendemos, nós começamos a desfrutar desse amor, a viver nesse amor, a experimentar o amor de Deus. E aí a gente fica tão constrangido, tão sem palavras, que a última coisa que a gente pensa é em pecar. A última ideia que a gente tem é em pecar. Mas se isso acontecer, Ele é um Deus
perdoador, Ele é um Deus grande em misericórdia e bondade. A palavra dele diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Assim como a minha sogra perdoava o meu cunhado, porque por causa do amor que ela tinha por ele, o amor de pai, o amor de mãe que ela tinha por ele, assim o Senhor se compadece de nós. O Senhor é o nosso Pai. E último versículo para a gente terminar o nosso bate-papo, 1 João 1:8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. A continuação do texto, 1 João 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O texto está dizendo: não pequem. Mas esse não pequem é por quê? Porque Jesus está mandando, não pequem porque eu não quero. Não pequem porque eu que mando aqui nisso tudo. Eu sou Deus e eu não quero que vocês pequem. Não, gente, é porque o pecado ele faz mal em nós. Sabe quando o pai não quer o mal para o filho? É isso que Deus quer dizer. O pecado, ele nos prejudica. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário, aquilo que o salário nos dá de volta, é morte. Então, é por isso que Deus não quer que a gente peque, porque o pecado faz mal para nós. O pecado nos deixa frustrado, nos deixa triste. A colheita do pecado não é boa, é só coisas ruins. Mas se acaso vocês pecarem, porque pode acontecer, não se preocupem. Eu sou advogado de vocês, eu intercedo por vocês na presença do Pai. Eu sou advogado e eu sou perdoador. Então, se você está distante do Senhor por causa disso, porque cometeu erros e não tem se perdoado, eu quero dizer para você que Deus não está com 5 pedras na mão te esperando. Deus está de braços abertos para te dizer: você é amada, você sempre foi e sempre será amada. Eu te amei quando você ainda nem era formado, quando você estava no ventre da sua mãe. Eu já te conhecia, eu já te amava antes mesmo de você existir. Mesmo que você não tenha um pai físico, uma mãe física que te amem, que demonstrem carinho, amor por você, Deus é o teu Pai. Deus te ama e quer restaurar a tua vida e a tua história. Não deixa o pecado te afastar de Deus. Não deixa o erro, a vergonha que o pecado traz, a vergonha que o erro causa, te afastar do Senhor Jesus. Pelo contrário, se achegue ao trono dele com confiança, com a certeza de que você vai receber o perdão, misericórdia e graça. Eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.